Olá! A epidemia de Covid-19 nos mostra que estamos mais vulneráveis do que nunca a outros tipos de vírus e doenças. E por isso hoje nós vamos discutir os riscos de novas doenças e a relação com o meio ambiente com a bióloga, pós-doutora em antropologia e pesquisadora do ISA, o Instituto Socioambiental, Nurit Ben-Sussam, e com a médica pediatra, infectologista e vice-coordenadora da residência médica em pediatria da Unisa, a Universidade de Santo Amaro, Silvia Regina Marques. Obrigado pela participação das senhoras no programa de hoje. Nurit, nós estamos mesmo mais expostos a riscos em função da degradação do meio ambiente? Como você vê isso? Obrigado pelo convite, primeiro, antes de tudo, para estar aqui no programa. E, sim, a má notícia é que, sim, a gente está, sim, mais vulnerável. Na verdade, a gente a nossa relação com a natureza, né, nesses últimos 100 anos, principalmente, ela é uma relação pautada pela destruição, né? E a verdade é que, se a gente pensar numa combinação entre essa degradação ambiental, o desmatamento, a destruição dos ambientes naturais, e a gente colocar ainda nessa equação a mudança climática, a gente percebe que a nossa vulnerabilidade a novas doenças, ou a uma expansão das doenças que a gente já conhece, essa situação tem se agudizado. Então, por exemplo, o desmatamento ele conduz à situação onde você coloca espécies que não estavam em contato anteriormente, de repente, esses encontros que eram raros na natureza, essas espécies se encontram. Com esses encontros, que vão se tornando mais comuns diante do desmatamento, a gente tem muito mais possibilidade de que doenças que infectam determinados animais passem a infectar, saltem para outros hospedeiros e comecem a se disseminar e cheguem até nós humanos. Isso acontece, por exemplo, no caso do desmatamento, mas você imagina que quando a gente tem a mudança climática, isso também acontece e se acelera. Um dos efeitos da mudança climática é que ela leva à migração de animais. Os animais mudam de ambiente porque aquele ambiente, ou porque foi degradado, desmatado, ou também porque a condição climática se transformou de forma que não é mais convidativo para aquele animal. Então, a gente está vendo, principalmente nos polos, grandes migrações de animais. E aí, esses encontros, que antes eram inusitados, passam a ser mais frequentes. Então, encontros entre, se é que a cadeia do coronavírus passou do morcego para o pangolim, do pangolim para a gente, quer dizer, os morcegos que certamente viviam nos seus ambientes naturais e que passaram a viver em áreas periurbanas com a expansão urbana na província de Wuhan, na China, e junto com todo esse contexto do tráfico de animais, que coloca esses dois animais juntos num encontro que não é o encontro natural, acaba, sim, fazendo com que a gente fique muito mais vulnerável a doenças e a novas doenças. Uhum. Silvia, do ponto de vista da medicina e da sua experiência em particular, como você vê esse assunto? Você também acredita que há aí uma proliferação de novas doenças ou você discorda? E em caso positivo, como isso em particular afeta as crianças? Como do ponto de vista pediátrico esse assunto se revela para você? Concordo plenamente. E se a gente continuar no raciocínio, é exatamente isso que a gente vê em relação, por exemplo, à febre amarela, né? A presença dos macacos vindo aqui mais para a área urbana tem trazido muito mais, por exemplo, o vírus da febre amarela. Então, esse é realmente é um momento que o ser humano tem que parar um pouco para pensar nisso, porque senão nós vamos estar sendo vitimizados o tempo todo por conta de novos vírus, principalmente vírus, e não por conta, mas é o vírus o grande responsável. Eu acho que nós estamos favorecendo, né, essa transmissibilidade no ser humano, outrora que não existia. Então, o corona é um exemplo, essa migração de aves que foi citado também tem muito a ver, por exemplo, com a introdução de cepas de influenza, né? Ou de outros
outros vírus, e o tempo todo. Agora, a criança, por exemplo, na pediatria, ela é o final dessa cadeia, na verdade, né? Então, ela, em termos de exposição, ela vai ser vitimizada em consequência daquele adulto que se contaminou e vai levar esse vírus, então, para ela dentro de casa, dentro do ambiente em que ela estava, teoricamente, não exposta, né? Por falar nisso, explica uma coisa para a gente. Há uma discussão em torno da existência ou não de sintomas da Covid-19 em crianças. Existem ou não? Realmente, a minha faixa, a minha população, ela finalmente está sendo mais poupada. Eu não sei se essa infectividade menor está por conta da menor exposição das crianças por conta da pandemia, né? Porque, em geral, as crianças elas tinham essa troca de vírus muito por conta das escolas, creches que elas acabavam frequentando. E com esse fechamento dessa exposição, eles praticamente não estão sendo expostos. Mas os casos que foram realmente visualizados nas crianças, eles foram, a maioria, com poucos sintomas, e a gente está vendo em algumas testagens aí a porcentagem das crianças que foram expostas e não tiveram sintoma. Tem um grupo menor de doença grave que a gente tem visto, crianças com um quadro de síndrome inflamatória grave, que isso pode acontecer, mas nem por conta do momento da infecção. A gente está vendo esses casos mais graves em criança, momentos pós-infecção, então relacionado muito mais com uma resposta inflamatória tardia do coronavírus do que por conta da exposição aguda da doença, né? Agora, a criança pode servir de vetor à transmissão da doença? Certeza, né? A gente sabe que, em termos de infectologia, a gente, toda vez que você tem um indivíduo que ele é assintomático, ele é portador são dessa doença. Então, ele vai estar infectando, sim, tem um risco de infectividade. Por outro lado, o que a gente vê também? Que a infectividade na criança, ela é menor do que no adulto. Então, a transmissibilidade também, provavelmente, em termos de carga viral, é menor do que um adulto infectado, né? Então, ela está lá no ambiente, ela pode ser assintomática, mas provavelmente a carga viral que ela transmite, comparado a um adulto, vai ser bem menor. Nuriti, você trouxe um ponto muito interessante sobre como a degradação do meio ambiente, ela favorece a transmissão de doenças que originalmente nem estavam na espécie humana. A Silvia trouxe um complemento disso que eu também gostei muito, sobre como essa transmissão vai se manifestar, né, do ponto de vista desses indivíduos. Aí eu devolvo para você a seguinte pergunta: afinal de contas, faz sentido a gente focar os esforços totalmente em prevenção, ou seja, na vacinação, quando tem gente que, de alguma maneira, se coloca contra a vacinação, são pessoas que tentam boicotar esse movimento, né, da vacinação, não só própria, mas, enfim, dos filhos dos outros e dos adultos também? Ou será que a gente precisa também de campanhas para educar e, eventualmente, combater a informação equivocada, todo esse movimento anti-vacina? Como você vê o papel, enfim, do humano já no âmbito da subjetividade, na prevenção de doenças para as quais existem vacina, como, por exemplo, o sarampo? De fato, é surpreendente, por um lado, que exista todo esse movimento anti-vacina, que é um movimento, na verdade, que faz parte, talvez, de um componente muito maior, que é um movimento anti-ciência, né? Que a gente vem vendo, da Terra plana, passando por várias outras coisas, né? A gente vê que tem um movimento aí anti-ciência se espraiando aí de uma forma inusitada. No caso
No caso da vacina, parece até mais curioso, porque a Terra plana, você pode imaginar o seguinte, bom, tanto faz se a Terra não for redonda, na plana, na vida cotidiana, o cara pode imaginar que ele não está perdendo nada em acreditar que a Terra é plana. Bom, a gente até poderia falar sobre isso, mas enfim. De qualquer forma, no caso da vacina, é mais curioso porque, além de que ele está perdendo... não colabora com todo o esforço público, né, de imunização das pessoas, ele também, teoricamente, perde alguma coisa, né, ao não se vacinar, não vacinar seus filhos, né, a se expor mais a esse risco. Então, eu acho que eu acho um movimento bastante curioso. Agora, puxando, então, a brasa para minha sardinha, eu ia dizer o seguinte, eu acho que a gente deve, sim, claro, apostar nesse movimento da vacina, porque apesar dessa galera aí que é contra a vacinação, desse movimento que aumenta, inclusive eu li hoje mesmo que ele aumenta mais, os expoentes desse movimento são a Espanha, os Estados Unidos e o Brasil, né, do movimento anti-vacina, a gente deve, claro, apostar nos tratamentos, tudo isso é muito importante, mas a gente precisa também apostar e fazer esforços para deter a degradação ambiental. Porque se a gente não fizer isso, a gente também vai, tudo bem, a gente pode até resolver essa questão do coronavírus, da Covid-19 nesse momento, mas a gente vai estar exposto a uma nova pandemia, a uma emergência de uma nova doença a curto prazo, então, ou a médio prazo. Então, na verdade, quer dizer, claro, tem essa coisa que é a imediata, tratamentos, vacinas, testes, tudo mais. Mas tem a outra coisa que é uma questão de fundo e que tem que permear a nossa forma de lidar com a pandemia. Ou a gente transforma as nossas formas de nos relacionarmos com a natureza, ou a gente vai ter que viver esse novo normal, que é estar sujeito à emergência de novas doenças o tempo todo. Legal. A gente vai fazer um rápido intervalinho e já volta. Eu peço licença a vocês, daqui a pouco estaremos de volta com decisões e argumentos.